E aí, meu povo, como é que vocês estão? Vamos aqui falar de Botafogo e Palmeiras ontem no Estádio Olímpico Newton Santos, 1-0, vitória do time paulista, né? Botafogo volta a perder para o Palmeiras depois de 2024, em que não foi derrotado pela equipe alviverde. Ontem um time misto, né? Escalado pelo David Ancelotti, né? Por causa da Libertadores, quinta-feira, o Botafogo define a vaga contra a LDU lá na altitude em Quito, e por isso o Ancelotti resolveu fazer umas mudanças, né? Já tinham alguns desfalques, o Arthur Cabral machucado, o David Ricardo machucado, o Newton também por questão de lesão fora do jogo de ontem. Então, o ataque ontem praticamente todo reserva, né? 4 jogadores que não são titulares começaram jogando. Mas antes da gente entrar no assunto do jogo em si, eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal, tá bom? A gente conseguiu bater a meta dos 400 inscritos aqui no YouTube e já vamos mais uma vez alcançar uma nova, né? Já vamos lançar a meta de bater 500 inscritos aqui no canal. Então, se você tá vendo esse vídeo, se você é botafoguense, já deixa o like, comenta o que você achou do jogo, comenta o que você achou da análise, se inscreve no canal se você não for inscrito, é de graça, tá? É rapidinho, você vai ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do Botafogo. Então, gente, ontem, né, como eu já disse no início do vídeo, um time bem misto, né, promovido pelo David Ancelotti, com o John no gol, Matheus Ponte, né, o Vitinho não estava tendo descanso, então o Ponte ontem sai jogando com o Marçal e Barbosa na linha de zaga e o Alex Telles, mais uma vez tendo que jogar também, porque o Marçal, que seria um substituto, está tendo que jogar na zaga e o Cuiabano está machucado. E aí Alan e Marlon Freitas no meio, né, deu um descanso para o Danilo, e o ataque com 4 nomes bem diferentes, né, do que a gente está acostumado a ver sair jogando. O Matheus Martins, o Nathan Fernandes, o Tuco Correia e o Santi Rodrigues, né? Cara, assim, pro primeiro tempo, eu acho que o Ancelotti pensou de jogo funcionou com os 4 ali, né? O Santi Rodrigues estava jogando pela direita, o Matheus Martins pela esquerda, o Tuco fazendo aquela função ali do Savarino e o Nathan Fernandes com um falso 9. E eu acho que funcionou no primeiro tempo, tá? O Botafogo foi melhor que o Palmeiras durante boa parte do primeiro tempo e quase o primeiro tempo inteiro. Roubando bola no campo de ataque, acelerando as jogadas quando tinha que acelerar, né? Com o Nathan Fernandes, ele dava possibilidade de ter uma movimentação do Tuco Correia entrando na área, né? Do Santi Rodrigues atacando espaço, do próprio Matheus Martins. Só que o Botafogo peca pela falta de pontaria. Não falta de pontaria, né? Porque até acertou o gol. A questão é a falta de letalidade. Que são os lances cruciais do primeiro tempo e acho que do jogo do Botafogo, né? O Tuco Correia recebe uma bola, ele dribla o zagueiro do Palmeiras, ele sai na cara do Everton e ele bate mal. O Everton sai do gol, ele bate de uma certa distância em que o Everton já estava se jogando, né? Faltou olhar pro gol, acho. Faltou ter a percepção de ver que o goleiro estava saindo. E aí o Everton defende, a bola sai para escanteio e ali o Botafogo era melhor que o Palmeiras no jogo, tá? A diferença foi exatamente a letalidade. O Palmeiras teve menos chances do que o Botafogo no primeiro tempo, porque depois ainda tem uma jogada, um lançamento para o segundo pau, o Matheus Ponte chega chapando e a bola vai para fora, também foi uma chance de gol clara que o Botafogo desperdiça. E a primeira chance que o Palmeiras teve realmente no jogo, e a única praticamente, o Palmeiras conseguiu fazer o gol com o Felipe Anderson. Uma jogada que ele sai cara a cara com o John, na minha opinião, é uma bola indefensável, só que eu acho que o John hesitou em sair. Da forma que o Everton saiu contra o Tuco Correia, o John deveria ter feito o mesmo. Pra tentar abafar o espaço, tentar fechar um pouco o ângulo, tentar botar uma pressão no jogador do Palmeiras. E quando ele tentou sair, o Felipe Anderson já estava dentro, quase na metade da área e conseguiu fazer o gol. E pro segundo tempo, eu esperava que ele voltasse com algumas mudanças, porque quando você sai perdendo um jogo, automaticamente a característica da partida muda. O Palmeiras parou de dar espaço pelo meio, que o Botafogo tinha muito pelo primeiro tempo, e eu achei que ele já voltaria com mudanças, não voltou. A primeira mudança que ele fez foi o Danilo no lugar do Alan, ele trocou um volante por outro, e ele tirou o Santi Rodrigues para botar o Savarino. E aí ele tira o Nathan do meio, bota o Nathan para a direita, o Savarino e o Tuco Correia jogando por dentro, como já aconteceu algumas vezes. Ali, o time não melhorou em nada, o time piorou. O segundo tempo do Botafogo foi bem abaixo do que tinha sido o primeiro, em questão de criação, em questão de pressão, em questão de recuperação de bola. O time do Palmeiras fez um jogo muito inteligente no segundo tempo, gastando tempo, picotando a partida e tudo mais. E depois ele faz outra, né? Aos 21 ele saca o Nathan e bota o Montoro. Aí ele tira o Nathan da direita, bota o Montoro pela direita.
E tudo isso faltando poder de fogo. Principalmente muito poder de fogo. Um jogador de definição, um jogador que conseguisse prender a bola, incomodar os zagueiros. E depois lá nos 33 ele tira o Barbosa, bota o Vitinho. E aí tira o Ponte e bota o Jefinho, que acho que foi a melhor substituição. Foi o cara que entrou, que mais mudou o jogo. Com a característica do drible. O Jefinho ontem fez uma jogada que a gente não via no Botafogo há muito tempo, que é um cara saindo da ponta, arrastando a bola pro meio e quase conseguindo finalizar. Só que eu acho que ontem faltou pro David a leitura do jogo. O jogo pedia um centroavante ontem. Não tinha o Arthur Cabral disponível, mas ele tinha o Mastriani no banco. Eu acho que é a melhor opção tecnicamente? Não, lógico que não é. Só que a questão ali do jogo, você perdendo dentro de casa, o nervosismo subindo, o Botafogo não teve o privilégio de cruzar a bola para a área ontem. Ontem foram 7 minutos de acréscimo, dado pelo fraquíssimo Davi Oliveira de Lacerda, eu acho o nome do árbitro. E o Botafogo não teve o privilégio de cruzar uma bola para a área porque não tinha uma referência. Não tinha um cara que brigasse com o zagueiro, que incomodasse a linha de defesa do Palmeiras. E assim, não tô falando aqui que o Mastriani faria o gol de empate, o Mastriani viraria o jogo. Acho que também não agregaria muito. Só que ali é uma possibilidade de você lançar uma bola para a área, a bola bater no Mastriani e entrar, a bola bater no zagueiro, sobrar para alguém, um rebote, sofrer um pênalti, alguma coisa assim, entendeu? Então eu acho que faltou a leitura do David de perceber que o jogo dele no segundo tempo necessitava de uma referência. Praticamente todo mundo já viu que ele não conta com o Mastriani, né? Ontem acho que era um jogo que, se ele tivesse qualquer esperança de que o Mastriani fosse performar, ele teria entrado em campo, porque eu acho que o segundo tempo pediu bastante um homem de referência para o Botafogo ontem. Alguém que o time pudesse cruzar uma bola, pudesse desafogar com um passe longo, porque ficou faltando. Ontem o Botafogo terminou o jogo com Jefinho, Savarino, Montoro, Matheus Martins e Tuco Correia. E não conseguia finalizar. E isso vem de uma escola, porque a gente via muito isso no futebol europeu, né? Times jogando sem centroavantes fixos, né? Jogando com muitos caras de velocidade, muita movimentação. Só que aqui não funciona muito bem esse tipo, né? Você precisa de uma referência, de um cara que fique plantado ali com o zagueiro, que fique incomodando, que tire essa liberdade dos zagueiros do Palmeiras de ficar sem ter alguém para marcar, de poder atacar o espaço. E isso eu acho ontem que faltou pro Botafogo. Aproveitando que eu falei um lance aqui de arrumar um pênalti, eu acho que um lance capital que passou despercebido ontem é um pênalti claríssimo no Joaquim Correia. Claríssimo, claríssimo. O Giai, acho que é o jogador do Palmeiras, o lateral direito. Ele vem para tentar dar um bote e ele acerta única e exclusivamente só a parte de trás do calcanhar do pé do Joaquim Correia. É claríssimo o pênalti, claríssimo. Como eu falei já aqui no vídeo, o árbitro é fraquíssimo, fraquíssimo, o David Oliveira Lacerda. E isso é uma coisa que incomoda já há algum tempo, porque parece que virou uma recomendação a arbitragem parar menos o jogo. Só que eles estão confundindo deixar o jogo seguir com não marcar falta. Ontem tiveram no mínimo 5, 6 lances em que ele deixa o jogo seguir, é uma falta claríssima. E o árbitro de vídeo ontem, o Rodolfo Toschi Marques, a gente também não tem nem o que falar, porque já está envolvido em polêmica, rodada sim, rodada não. É um pênalti claríssimo que o árbitro deixou passar, que poderia mudar sim, o jogo, né? Foi no finalzinho do segundo tempo ali, poderia ter terminado 1-1. Depois o Botafogo não consegue criar muita coisa também e acaba derrotado. Acho que, sinceramente, pensar em briga pelo Campeonato Brasileiro, eu acho que está ficando cada vez mais difícil, quase impossível. A distância é muito grande para o líder e para um time que já mostrou que quer ganhar o campeonato, né? Ontem, por exemplo, o Flamengo também disputa Libertadores no meio de semana, vai definir a vaga contra o Internacional em Porto Alegre, time que ganhou ontem, e botou o time titular. Então isso mostra, eles estão dando uma clara resposta, falando que, opa, eu quero ganhar isso daqui. Acho que vai ser muito difícil qualquer tipo de tentativa de briga pelo título, acho que vai brigar pelo G4 e focar nas Copas. E é isso, meu povo. Quinta-feira a gente está de volta aqui no YouTube, trazendo o pré-jogo de Botafogo e LDU, e depois do jogo também trazendo aquela análise, se Deus quiser, com a classificação. Quero te pedir para se inscrever aqui no canal, já pedi no início do vídeo, mas se você chegou até aqui, quero te pedir para se inscrever ainda, é rapidinho, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo que você já vai fazer parte
do canal do Castilho e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do Botafogo. Seguir a gente também no Instagram, rapaziada, tá? Porque lá sai notícia todo dia, sai videozinho mais curto. Então, se você quer ter um canal de informação diária ali também, o nosso Instagram tá sempre disponível. E no TikTok também, que a gente posta os videozinhos lá, trazendo notícia, trazendo curiosidade, trazendo tudo que é legal de falar sobre o Botafogo. É isso, meu povo. Tamo junto. Espero vocês na próxima. Um abraço. Valeu.